frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sei que seguirei a ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sei que seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Agradecidos imensamente a Deus pela reunião das mulheres que oram na semana passada, tivemos a oportunidade de ver o poder de Deus ali presente através daquele trabalho. E também durante a semana pudemos ler a Bíblia, conhecer mais o poder de Deus diariamente e hoje, com alegria, nós recebemos os novos que assistem a Escola Dominical Online e os que também já estão há tempos e os saudamos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos de convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje no livro de Jó. Então, é um dos livros poéticos do Velho Testamento. Então, é Jó, Salmos, Provérbios. Então, vamos abrir no livro de Jó. Jó, o capítulo 42, o último. Nós vamos começar pelo último capítulo do livro de Jó. Jó, capítulo 42. E nós vamos estudar hoje do versículo 2º até o versículo 17º. Então, Jó, capítulo 42, do versículo 2º até o versículo 17º. E vamos refletir, pensar, analisar os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Bíblia aberta? Então vamos ler alguns versículos iniciando nossa Escola Dominical Online. Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. 42, 3, Jó. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Versículo 4 de Jó 42. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aí. Bíblia lida, vamos agora orar. Senhor, é maravilhoso ler a Tua palavra e ver a oportunidade que o Teu servo Jó teve de Te conhecer profundamente, de se tornar íntimo do Senhor. E nas provas que ele passou a conhecer o poder de Deus. E agradecemos ao Pai pela leitura que fizemos
e vem preparar o nosso coração, preparar a nossa alma para ouvir a Tua palavra e que a Tua palavra penetre em nós, nos alimente, nos fortaleça, para que cresçamos na nossa fé e no Teu conhecimento e que as nossas vidas possam ser instrumentos nas Tuas mãos. Agradecemos por essa hora e me usa como um canal e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Os propósitos de Deus. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. Ao estudar o tema propósito de Deus, eu comecei a descobrir as maneiras que as pessoas avaliam o tema. O propósito de Deus é muito grande. Mantenha o foco e não permita que os dias difíceis apaguem o brilho da sua fé. Tenha esperança e determinação. Deus te reserva muitos planos. O agir dele é lindo. E ainda estava a refletir o que Guilherme Stelz escreveu. Você não terá paciência de Jó se você tiver fé de Tomé. E o grande Billy Graham, que já está na glória eterna com o nosso Deus, faça como Jó, dê graças a Deus na sua pior fase. No fim, Deus te honrará. Pensando nessa questão em si, eu me dirigi ao Velho Testamento, lá para os livros poéticos, especialmente o livro de Jó. E a gente vai descobrindo que esse livro, é um dos mais antigos do Velho Testamento. Embora a posição dele ali colocada não nos dá essa ideia. Ele mais ou menos é dos dias de Gênesis, principalmente devido à idade que Jó tinha, que era a idade dos patriarcas. E nós aprendemos o perfil desse homem. Nós somos uma sociedade que se busca muito perfis, fala-se muito de perfis, e a gente vai conhecendo esse homem, e o perfil dele no texto bíblico ele era um homem piedoso, um homem rico, excelente marido e pai fiel. Veja as características desse homem de Deus aí, retratadas no livro de Jó. Mas Deus tinha planos, Deus tinha propósitos para a vida desse servo dele. E aí, no início do livro, se você observar, são 2 capítulos iniciais que são narrativa, porque o livro, a maior parte dele é poético. Então, os 2 capítulos iniciais são narrativas. E aí nós encontramos uma personagem que muitas pessoas nem acreditam que exista. E até nos contestam quando falamos dela. O diabo se encontrou com Deus. E nesse exato momento da narrativa, aí um spoiler, um resumo, ele está tendo um plano, Ele sugere um plano para a vida de Jó. O próprio inimigo oferece um plano, sugere um plano para a vida de Jó. E quando nós vamos começar a ler lá no capítulo 1, versículo 7, nós observamos o Senhor Deus vendo Satanás ali e conversando com ele, o Deus Todo-Poderoso. Jó capítulo 1, 7. Olha lá. Então perguntou o Senhor a Satanás. E a gente começa a conhecer a personagem, que é real, não é ficção, não é conto da carochinha, não é fábula. De onde vens? O próprio Deus pergunta a Satanás, ao diabo. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele continua aí, rodeando a terra, passeando por ela. E a resposta aí, clara, por isso nós temos que estar sempre em alerta, porque o nosso inimigo está aí ao nosso redor, rugindo como leão, como o apóstolo Pedro ressalta no seu livro. E o Senhor faz uma pergunta para ele, em relação a Jó. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 1, acompanhe comigo aí. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Isso é primordial. Nada passa despercebido da ação de Deus. O que acontece na nossa vida, Deus está vendo, observando, e a gente viu aí também que o inimigo está a observar também.
Observaste o meu servo Jó? A pergunta que Deus fez a Satanás. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha que servo dedicado, consagrado. Homem íntegro e reto. É o próprio Deus falando do perfil de Jó. Temente a Deus e que se desvia do mal. Realmente é um homem de Deus, servo. É a afirmação do próprio Deus. Então tudo que a gente faz, tudo que nós realizamos para a glória de Deus, Deus está observando tudo. Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Mas veja bem como o nosso inimigo é super sagaz, perspicaz. Então, Satanás responde para Deus, no diálogo ali. O versículo 9 do capítulo 1. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Jó debalde teme a Deus? Em vão teme a Deus? Acaso, veja como é o inimigo, ele é acusador, ele cria mentira, ele cria fake news, ele é o pai da mentira. Acaso não o cercasse com sebe, com riquezas, a ele e sua casa e tudo quanto tem? Ele está tendo uma vida boa, uma vida confortável, ele está muito bem economicamente. Olha a vida de Jó. A obra de suas mãos abençoaste, tudo que ele faz o Senhor tem abençoado, e os seus bens se multiplicaram na terra. Veja aí, ele está numa vida boa, tranquila, de fartura. Mas observamos que Satanás pretende destruir Jó. E é isso que Satanás até hoje faz. Ele quer me destruir. Ele quer que eu pereça, que eu vá para o inferno, onde é o lugar dele, onde ele ficará para todo sempre, na volta de Jesus. Na esperança também de desacreditar Deus, porque ele quer desacreditar Deus. Na tentação de Jesus ali, quando nós observamos os evangelhos, ele também, se és filho de Deus, ele sempre cria dúvidas. Dúvida não é de Deus, dúvida é do diabo, do demônio, de Satanás, antiga serpente. Todos esses nomes se referem a Beelzebul, todos eles se referem a ele. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo. Olha, toca em tudo, estende a mão. Quanto tem verás se não blasfema contra ti na tua face? Com certeza, tire tudo dele, ele vai blasfemar contra o Senhor. Olha aí, mostrando, ele quer desacreditar Deus. E observemos que no versículo 12 do capítulo 1, Deus permite que Satanás toque em tudo, menos na sua vida. Olhe muito bem isso. Satanás toque em tudo, menos na sua vida. E o versículo 12 do capítulo 1 vai mostrando para nós na narrativa. Toda essa narrativa não é poesia, é tudo escrito em prosa, vamos dizer assim, falando com o professor. E olha o que diz o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha bem, saiu da presença do Senhor. E o que aconteceu, é claro, Satanás vai e leva Jó à falência. Jó perde todos os bens, perde o seu lar, se torna uma pessoa totalmente indefesa contra as intempéries da vida e sem filhos. Perde todos os seus 10 filhos. Deus permitiu que Satanás tocasse, menos na sua vida. E observe que a mulher, ainda que a única parente que ficou ali, sua mulher o ouve dizer, principalmente quando ele tem a notícia de que toda a família pereceu. Os seus servos vieram avisá-lo. E um momento assim significativo no livro, isso no capítulo 1 ainda, na narrativa. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Melhor dizendo, bendisse a Deus ali naquele momento trágico da sua vida. Ele confiou no poder de Deus, descansou no poder de Deus, mesmo naquelas circunstâncias totalmente adversas da sua vida.
E é claro que ainda reservava um ponto final na história. Aquela última facada nas costas do servo Jó, que Satanás induziu. E a esposa disse a ele, a esposa agora, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja bem, Jó tinha perdido toda a família, perdido todos os seus bens e perdido a sua saúde. Terrível, Jó estava, o inimigo tocou no seu próprio corpo. Os amigos, quando vieram estar com Jó, ficaram uma semana sem falar nada, devido à dor que ele sentia no próprio corpo, ali, pela situação que ele se encontrava. E olha bem, nada Jó fizera para ter essa experiência difícil. Nada ele fez para ter essa experiência difícil. Agora, observem, ele suportou tudo. E por isso nós vamos aprender hoje, não é? Sobre os propósitos de Deus. Quando nós estamos dentro dos propósitos de Deus, estamos dentro do centro da vontade de Deus, Ele dá todo o suporte para nós aguentarmos todas as circunstâncias de felicidade e alegria e as circunstâncias adversas. O próprio Jesus nos alertou, não é? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por similar situação ali. Jó não foi morto, mas Jesus Cristo morreu para conquistar o perdão eterno para nós, nessa vida. E olha aí, mas ele suportou, porque Deus tinha propósitos para a vida do teu servo. Em primeiro lugar, importante observar aí, não há nada que Deus não possa fazer. Então isso é ponto importante. Nas horas que vierem as doenças difíceis, o câncer na família, os problemas com dependências químicas, dependências alcoólicas, quando vierem acidentes, tragédias, a gente sempre tem que lembrar, não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer tudo. Deus pode solucionar tudo. E aprendemos aí em Jó, no capítulo 42 agora, porque é interessante, né? A gente vai vendo que daí no final também volta a narrativa, né, do livro. No capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor. Veja bem aí. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele tinha consciência disso. Ele podia não entender o que estava acontecendo com ele. Mas ele sabia, e é a colocação dele, tudo pode, nem os teus planos podem ser frustrados, porque não há nada que Deus não possa fazer. E aí, ao estudar o texto no hebraico, do Velho Testamento, aí, que foi escrito em hebraico, bem sei que tudo podes. Então ele mostra aí que Deus é onipotente. E a gente vê que oni significa tudo, potente, poderoso. Então a gente sempre tem essa consciência. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Eu posso não entender o que está acontecendo comigo, mas eu entreguei a minha vida aos cuidados dele. Ele sabe o que está fazendo, seja nas horas alegres, felizes, contentes e principalmente nas horas das circunstâncias complexas. E nenhum obstáculo pode impedir a ação de Deus. E seus atos seguem seu curso sem resistência. Ele sabe o porquê ele está a fazer. E sempre nós sabemos, confiamos, para que Deus está a colocar a situação na minha vida. Qual o propósito de Deus na minha vida, nessas condições em que eu me encontro? E é claro que Jeremias 32:17 traduz essa verdade para nós. Não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti, nada é difícil. Nós temos acompanhado, nós estamos com o Grupo Mulheres que Ora a interceder desde 2021, não é? Que o grupo começou, não me falha a memória. A pandemia foi em 2020, a escola dominical online começou em 2020.
E a gente tem visto que Deus tem operado. Muitas pessoas têm sido curadas, restauradas, vidas sendo restauradas pela ação do poder de Deus. Mas muitos também, Deus os levou para si. Hoje estão na glória com Deus. Agora, observe. Lucas capítulo 1, 37 traduz bem para nós, porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. Para Deus é o próprio evangelista Lucas falando a nós que não há nada que Deus não possa fazer. E em Lucas 18, 27 ainda, ele coloca, mas ele respondeu, o próprio Jesus Cristo respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Tudo é possível ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas vejam bem, os propósitos de Deus. Em primeiro lugar, não há nada que Deus não possa fazer. Mas em segundo lugar, pense, reflita nas condições que você se encontra hoje. É possível frustrar os propósitos de Deus. Então veja bem, né? Ou melhor, é impossível frustrar os propósitos de Deus. É impossível frustrar os propósitos de Deus. E a palavra vai mostrando para nós o próprio Jó, na experiência que ele teve com Deus. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nós nunca devemos esquecer disso, que na nossa vida nada acontece por coincidência, tudo é providência de Deus. Seja as situações mais adversas. E as prioridades de Deus jamais são frustradas. Ele tem um plano para a nossa vida. Nós aprendemos lá no Salmo 139, leia o todo, não vou dar o spoiler do versículo, mas que Deus já escreve todos os nossos dias, antes mesmo deles existirem. Então nós descansamos, sabemos que nada acontece por acaso em nossa vida. Acasos, nós cantamos, acasos para mim não haverá. E também, o verbo no hebraico aí é cortar. É essa a ideia no hebraico colocada aí. E traduzindo mais literalmente ao hebraico, nenhum dos seus planos pode ser cortado. Não há frustração nenhuma. O propósito de Deus irá acontecer, independente da ação do homem, seja quem for. Tudo acontece como Deus determinou. Quando nós descansamos, confiamos nisso, a nossa fé aumenta cada vez mais e o nosso descanso em Deus é ainda maior. E eu sei que em tudo Deus tem um propósito. E nada acontece de última hora para Deus, né? Nada que ocorre. Deus nunca foi surpreendido. Ele sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida, Ele conduz tudo o que está acontecendo na nossa vida e tudo está no controle de Deus, porque nós cremos na sua soberania, no seu poder sobre todas as coisas. E aprendemos também os propósitos de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Uma coisa importante, é impossível frustrar os propósitos de Deus. E nós começamos a perceber na vida de Jó. E agora nós podemos aprender também ainda dos propósitos de Deus. Os planos de Deus estão além da nossa compreensão e são muito profundos para ser explicados. Vejamos bem, Deus é infinito, eu sou finito. Deus é eterno, eu sou temporal. É impossível compreender. Eu sempre me recordo e me lembro das horas que estou a orar. Os meus problemas não são maiores do que Deus. Isso tem sido um lema da minha vida, porque às vezes a situação complexa é tão grande, a realidade é tão difícil que parece que o problema é maior do que Deus jamais. Então vejam bem, agora, a profundidade de Deus é imensa. Você imagine, Deus tem o controle de 8 bilhões de pessoas no planeta, fora os que já estão na eternidade com Ele. Veja esse universo imenso, Ele tem o controle de tudo, desse macrocosmo. Aí o homem está tentando ir para o espaço e ele tem o controle de tudo. E no microcosmo há bactérias, há coisas que a gente não vê e ele tem o controle de tudo. Então vejam bem, nós não compreendemos, mas veja bem, os planos dele vão além da nossa compreensão.
e são profundos demais para serem explicados. E Jó 42:3, ele retrata, traz para nós essa verdade. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A partir do instante que Jó se tornou íntimo de Deus, e observemos que as provas, as dificuldades, as lutas, as aflições, elas nos fazem nos achegar mais a Deus. E isso faz com que nós sejamos íntimos de Deus. Quando nós estamos com problemas, com batalhas, nós acordamos com Deus e dormimos com Deus. É madrugada, acorda madrugada em oração. Levanta em oração, vai trabalhar em oração. Está íntimo de Deus. E na verdade, ele vai mostrando a sua vontade, mostrando o seu poder. Jó falou muitas coisas no livro, depois, se você quiser fazer uma lição de casa, leia o livro todo, são só 42 capítulos, veja o debate que houve entre ele e os amigos ali. As discussões são filosóficas, são fabulosas as discussões aí. E ele falou muitas coisas, e os amigos falaram mais besteiras ainda acerca da situação, da realidade dele. Mas vejam bem, e ele reconhece, eu não conhecia, porque nós não conhecemos a profundidade do nosso Deus. Os planos de Deus vão além da nossa compreensão humana. E principalmente porque há ocasiões em que estamos, eu como fazendo um trabalho pastoral aí de 40 anos praticamente, a gente encontrou-se com muitas pessoas e agora pelas redes sociais e pelo mundo virtual, desapontados com o Pai. Eu tenho encontrado muitas pessoas desapontadas com o Pai. E as perguntas sempre são feitas. Como ele permitiu tal coisa? O sofrimento passa, se soubermos as suas causas, aí uma pergunta. Se soubermos as causas, não. É o momento na hora do sofrer, das batalhas, de esperar em Deus, descansar em Deus. E o salmista Davi fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. É uma enfermidade, é um problema com o esposo, com a esposa, é um problema com os filhos, é um problema dos mais variados. Deus sabe, Deus conhece, Deus tem a solução. E não há desapontamento nenhum, porque o pai ama o seu filho. Qual o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Ele quer dar o melhor para nós. E fundamentalmente nessas horas que vem os desapontamentos, as colocações, nós olhamos para o problema e não Deus. Por isso que eles parecem maiores do que Deus. Sua vida, lembrando sempre, está nas mãos de Deus. Veja bem, Jó está com Deus e não há nenhuma necessidade de resposta. Depois da prova, não há o que perguntar, porque ele entendeu os propósitos de Deus para a sua vida. A manifestação do Poderoso foi o suficiente. Nós temos o Deus verdadeiro, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então vejam bem, fabuloso é. E é claro, também os propósitos de Deus, além de não há nada que Deus não possa fazer. É impossível frustrar os propósitos de Deus. Os planos de Deus estão além da nossa compreensão, que são muito mais profundos para ser explicados. Mas veja bem, quarto ponto importante. Só mediante as instruções de Deus podemos humilhar-nos e descansar na sua vontade. Pense bem aí nesse ponto importante da nossa mensagem, os propósitos de Deus. Só mediante as instruções de Deus podemos humilhar-nos e descansar na sua vontade. O texto de Jó 42, último capítulo, 4-6, promove para nós essa verdade. Escuta-me, pois e eu falarei, e te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É inimaginável, quando a gente é controlado pela emoção, é levado para falas terríveis, para ações terríveis, no momento das provas, porque no momento da prova, se você não está bem com Deus, muitas pessoas blasfemam contra Deus. Existem dois caminhos na hora das adversidades, como passou o Jó aí. Perdeu todos os bens, perdeu a família e perdeu a saúde. Nessa hora trágica da sua vida, aí resumindo o que passou ele, muitos, se não estão bem espiritualmente, blasfemam contra Deus.
abandonam a Deus. Mas aqueles que estão bem espiritualmente, como o caso de Jó, se aproximou de Deus. Ele fazia sacrifícios, os filhos faziam festas, e aí no texto você vai ler, se você tiver oportunidade, ele fazia sacrifícios pedindo perdão a Deus pelos filhos, porque ele temia que os filhos tivessem feito alguma coisa em relação a Deus. E aí ele se arrepende, não é? De ter falado, né, coisas, não ter aprendido que Deus estava a operar, Deus estava com ele, e ele aí não responde. Tem algo que discutir aqui? Não, ele não discute com Deus. Ele não se revolta contra Deus. Aí ele faz algo importante. Eu me abomino, me arrependo. Deus se agrada de quando aquele que erra, chega-se diante dele, confessa o pecado, pede perdão pelos pecados, arrependido de coração, e aí, submisso, ele entrega-se à vontade de Deus. Isso é o que a gente aprende no livro de Jó. Nós não entendemos o que acontece conosco. De repente, a nossa vida está numa vida de fartura, está bem em uma série de situações, de repente vira ao contrário, muda tudo, como aconteceu com Jó. Nós não tivemos essa experiência de perder tudo que tinha, perder toda a família e perder ainda a saúde. Nós não passamos por isso. Mas há situações assim. E Jó afirma algo especial no livro. Tu me instruirás e como resultado da tua instrução irei submeter e aceitá-la. É fundamental as situações que nos vêm, todas elas, sempre que seja feita a vontade de Deus. Quando oramos também, seja feita a vontade de Deus. Nós oramos muito pela jornalista Adriana Martins, uma amicíssima de Tietê. Desde que eu cheguei à cidade, ela me acompanhou, eu escrevia nos jornais que ela colocava, ela sempre teve um carinho especial. E nós oramos uma temporada por ela. Mas Deus a queria para si. E Deus a levou. Na mesma época, nós oramos pelo Dal, que foi candidato vice-prefeito lá em Tietê, né, o Dal Fabre, e passou por uma experiência com o câncer também, e Deus restaurou o Dal, de tal maneira que Deus o colocou para ser candidato, mas ainda não era a hora de Dal assumir o poder em Tietê. Tem a hora certa, mas principalmente Deus deu mais tempo de vida a Dal. Adriana Deus levou para si, e Dal Deus deixou. Por quê? Foi a vontade de Deus. Isso é importante, a vontade de Deus é soberana. Ele sabe o que era melhor. Ele soube o que era melhor para Adriana Martins, ir para a eternidade com ele e Dal ficar aqui para continuar a sua missão. Mas vejam bem, quinto ponto importante, os propósitos de Deus. Então não há nada que Deus não possa fazer. É impossível frustrar os propósitos de Deus. Os planos de Deus estão além da nossa compreensão, são muito profundos para ser explicados. Só mediante as instruções de Deus podemos humilhar-nos, descansarmos na sua vontade. Mas, quinto lugar, quando chega o dia do acerto de contas, Deus sempre é justo. Isso é importante. Quando chega o dia do acerto de contas, Deus é sempre justo. Observe no texto bíblico, no capítulo 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, Deus conversou com Jó. O Senhor disse também a Elifaz, o outro amigo de Jó, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles culparam Jó, eles afirmavam categoricamente que Jó tinha pecado, que Jó tinha que se arrepender, porque é o pecado que Jó tinha cometido, que ele estava sendo castigado por Deus em passar por aquela experiência, que é o que muitas vezes as pessoas fazem colocações similares, sem entender os propósitos de Deus. Os amigos eram sábios, você vai ler o livro, você vê que, nossa, de uma capacidade tremenda, são apaixonantes as colocações que eles dizem, mas são colocações deles, humanas, não segundo os propósitos de Deus. E aí ele coloca, e observemos que Deus tudo vê. Ele observou que aqueles amigos não falaram o que deveriam ter sido falado, correto. E nenhuma palavra foge à sua atenção. Tudo que a nossa boca pronuncia, Deus ouve. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que colocamos. A Bíblia é clara, né, no Novo Testamento, toda palavra torpe
que a gente falar, a gente vai dar conta. Pois conhece o que foi dito por quem, quando e o porquê. Ele tem tudo arquivado. Na CPU celestial está tudo arquivado. Olha bem aí, serve, é interessante. Sabem quem não disse a verdade. Nós vivemos uma sociedade em que a mentira impera. As pessoas usam até terminologias, mentirinha, mentirona. E não existe isso, é mentira. Fake news, uma grande fake news, uma pequena, tudo é fake news, tudo é mentira. E Deus abomina, porque o nosso Deus é verdade. Quando nós vemos Jesus falando, Jesus, o próprio Deus, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem subsistência quem anda mentira. A mentira, como popularmente nós temos um adágio, um ditado, a mentira tem perna curta. Tudo é descoberto. Você pode caluniar, você pode falar colocações, elas são descobertas todas. E o pior, pode levar as pessoas à perdição eterna, as mentiras. E observe, Deus tudo vê. E Ele abençoa. Abençoa aqueles que andam na verdade, aqueles que vivem honestamente, aqueles que são fiéis. Ele também perdoa. É maravilhoso saber sentir o perdão de Deus. Nós confessamos todos os dias, a gente confessa os nossos pecados a Deus todos os dias, através de Jesus Cristo. E a palavra diz, confessai os nossos pecados, né? E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E é maravilhoso sentir o perdão de Deus. Ele abençoa, Ele perdoa, Ele humilha, para que a pessoa possa depender dEle totalmente, renova, recompensa e honra. E Deus está atento a tudo. Você grande empresário, você poderoso, poderosa, lembre-se bem, toda a sua ação de justiça será abençoada por Deus. Toda a sua bondade, toda a sua ação, mas toda a injustiça será condenada por Deus. Às vezes a gente não entende, nossa, uma situação, porque Deus age na hora certa, no momento certo, porque Ele está atento a tudo. Principalmente, observe aí, Deus vê o coração. Deus conhece o nosso coração. E uma das coisas assim importantes, podem falar em verdades de nós, e é tão bom porque nós estamos tranquilos. Nosso coração está tranquilo, porque Deus sabe que nós estamos sendo honestos e íntegros, não é? Diante dEle. E observe também Hebreus 6:10. Gosto muito desse texto. Aí pensando, né? Quando chega o dia do acerto de contas, Deus é sempre justo. Porque Deus não é injusto, observe, para se esquecer da vossa obra. Ele não esquece. E do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes. Enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Deus está observando tudo, controlando tudo, dirigindo tudo. As pessoas pensam, né? Nós nos preocupamos com câmera, com Big Brothers aí da vida, porque nós temos o Big Brother maior que é o nosso Deus. Né? O que o George Orwell falou em 1984, que hoje aí tem os programas, mas Deus já está observando tudo e analisando. E sexta verdade importante, os propósitos de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. É impossível frustrar os propósitos de Deus. Os planos de Deus estão além da nossa compreensão, são muito profundos para serem explicados. Só mediante a instrução de Deus podemos humilhar-nos e descansar na sua vontade. Quando chega o dia do acerto de contas, lembre-se bem, Deus sempre é justo. E, sexto ponto importante, na meditação de hoje, os propósitos de Deus, ninguém se compara a Deus quando se trata de bênçãos. Vejam aí, ninguém se compara a Deus quando se trata de bênçãos. E veja aí Jó 42:9. Então foram Elifaz, o temanita, é um dos amigos. Gostaria até que você lesse aí hoje, depois mais tarde o livro, para você conhecer esses homens. Bildade, o suíta, outro que veio consolar Jó, estimular Jó. E Zofá, o naamatita. E fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Eles haviam falado em verdades, falado fake news para Jó, falado mentiras.
em verdades acerca de Deus, nas suas concepções. E Jó orou pelos amigos. Olha a intercessão aí, a importância da oração. Orou e Deus aceitou a oração e perdoou os amigos. E agora o capítulo 42, o 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. As experiências vêm, elas são temporais, são passageiras. Nessa vida, tudo é passagem. Lembre-se, no museu da nossa vida, quantas provas passamos lá na infância, puberdade, adolescência, juventude, fase adulta, e agora na meia-idade, na terceira idade. Tudo é passageiro. É passagem nessa vida, sim. Olha, mudou o Senhor a sorte de Jó, porque o nosso Deus é poderoso. Quando este orava pelos seus amigos. Olha que interessante, gente. Ele estava orando pelos amigos. Estava atento a eles, com a vida espiritual deles. Porque isso é o mais importante nessa vida. É a vida espiritual das pessoas, porque é isso que vai dar a elas vida eterna. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo. Olha que fabuloso. Você vai ver, eu não vou dar spoiler aqui, eu gostaria que você lesse. Quantos camelos Jó tinha no primeiro capítulo e quanto ele tem no último. Veja lá todos os bens de Jó. Olha aí, tudo em dobro. Porque Deus abençoa aqueles que são caridosos, aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus e amam a seu próximo como a si mesmo. Foi aí a demonstração de Jó em relação aos seus amigos. E olha o que aconteceu no capítulo 42, 10 ainda. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava. Repetir. Vamos para o próximo, o 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Veja como Deus muda. De uma hora para outra tudo muda. É como vem a tempestade imensa. De repente passa a tempestade e vem a bonança. E vem a tranquilidade, nasce o sol no horizonte, o sol clareia. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Os irmãos voltaram. E todas as as irmãs voltaram. E todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa. Voltou a alegria à família, voltou a felicidade dada por Deus. E se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Porque as riquezas são passagens, são passageiras, não é? São temporárias. Então, ai daqueles que brigam, discutem por causa de propriedades e tal, e perdem. Eu tenho orado muito por famílias que estão em atrito há anos. Essa semana eu estou orando muito por uma família, já falei com eles. Eu sei que é difícil, mas para Deus quebrar o coração, principalmente do lado da família que tem Jesus, que conhece Jesus. Tenho orado por eles, para que realmente eles sejam instrumentos de Deus para reatar a família. E até estou orando para que no Natal e no Novo essa família volte a se falar, tenha um contato novamente. Olha, seja como aconteceu aí com Jó, não é? Esse relacionamento. E deixe esse problema por causa da parte financeira. Lembrando que o mais importante é a eternidade com Deus, que os bens só vão nos dar uma ótima sepultura. Eu nunca fui no enterro, no funeral, que o caminhão de mudança levou tudo que a pessoa tinha. Por quê? Porque tudo fica nessa vida e a gente vai naquele carrinho que não tem nem motor. Aquele carrinho que vai empurrando nosso caixão ali no cemitério, nem motor tem. E observe, estou falando isso porque eu vejo nas redes sociais, o 42, 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Olha o que aconteceu aí. Ninguém se compara a Deus quando se trata de bênçãos. É isso que nós estamos vendo nos propósitos de Deus. Assim abençoou o Senhor ao último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter, olha, aí já estou dando spoiler para você. Se dobrou, você já faz a conta aí. 14 mil ovelhas, então ele não tinha 14, tinha 7. 6 mil camelos, tudo em dobro. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Porque Deus é o dono da riqueza, é o dono da prata, é o dono de tudo. É tudo presente. Agora veja bem, e o capítulo 42, o 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Você pode perguntar, né? Mas Deus deu tudo em dobro? Tudo em dobro para Jó, e por que só 10 filhos? Porque 10 dos filhos dele já estão no céu com Deus. Então ele não deixou de ter os 10 filhos. Ele sabia onde
Por isso que ele falou, no sair do ventre, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, porque ele sabia que estavam com Deus. Quando perdemos um filho, uma filha, nós não perdemos. Ele vai para a casa do Pai, ele está com o Senhor Deus, com ele. E é o que aconteceu com Jó, tudo em dobro, até os filhos, porque 10 já estavam morando na mansão celestial com o próprio Deus. E ele teve mais 10 aqui na terra. Chamou o nome da primeira, olha que maravilha, Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren Apuque. Nomes aí sugestivos, quem sabe os seus próprios filhos ou netos tenham esses nomes. Somente o Queren Apuque, que eu nunca encontrei nenhuma Queren Apuque. Já encontrei Gemima e Késia. Quem sabe vai acontecer um dia encontrar Queren Apuque. Agora vejam bem, o versículo 15 de 42. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Até mudou o quadro, que era homem só que recebia. E a gente viu aí, quem Deus abençoou é a graça divina. A graça divina. Amaldiçoou o dia que nasceu. Jó fez isso. Ele disse agora, não estou à vontade, não estou tranquilo. Me entristeço com o que aconteceu. Observando como é a graça divina também. No final do livro ele recebe essas bênçãos. Por quê? Porque o livro de Jó ensina para nós a respeito da graça divina. E ele não abençoa um homem perfeito, mas imperfeito. A graça divina nos alcança, porque nós somos falhos, imperfeitos. E se ele fosse perfeito, não estaria se arrependendo. Ele opera, ele transforma. Nós somos falhos, imperfeitos. Nós estamos em construção, estamos envolvendo a nossa vida espiritual. E é claro que, último lugar, os propósitos de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. É impossível frustrar os propósitos de Deus. Os planos de Deus estão além da nossa compreensão, são muito mais profundos para serem explicados. Só mediante as instruções de Deus podemos humilhar-nos e descansar na sua vontade. Quando chega o dia do acerto de contas, Deus é sempre justo. Ninguém se compara a Deus quando se trata de bênçãos. Olha aí o que acabamos de refletir, pensar. Mas em último lugar, só Deus pode preencher nossos últimos anos com música divina que nos permite viver acima de nossas circunstâncias. Quando nós estamos em Deus, como o Jó, era íntimo de Deus, era visto por Deus, e até Deus sabia da fidelidade dele, que até ele entregou o próprio Jó, permitiu que Jó tocasse nas coisas, no corpo, na família, menos na vida, porque ele sabia da fidelidade. Ele conhecia o servo Jó. E aí nós observamos no versículo 42:16. Depois disso viveu Jó 140 anos. Então a gente vê que era a época dos patriarcas, que a idade era bastante. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Então vejam bem, viveu os últimos dias bem. Viu a longevidade algo precioso. Até a 4ª geração. Veja como é a bênção do nosso Deus. E no final, 42:17, então morreu Jó, velho e farto de dias. Vejam aí como aqueles que confiam nos propósitos de Deus nessa vida têm o acompanhar de Deus, o guardar de Deus. E hoje ele está já nos aguardando na eternidade com Deus. Tudo por causa da graça. Nós todos sabemos, e você já aprendeu isso também, se não aprendeu, está a aprender hoje. A graça é um favor imerecido de Deus, que nós recebemos. Ela liberta. Liberta do quê? Da prisão dos receios, do pensamento limitado e de atitudes negativas. Isso a graça de Deus faz por nós. Também dos ressentimentos. E a necessidade de saber a razão. Cuidado com os ressentimentos. Cuidado com as mágoas. Deus pode fazer um milagre, transformar a sua vida. Você é a família que eu estou orando e alertando para você reatar aí com os seus queridos. É hora. Estou alertando você aí. Olha, vocês brigaram por causa de bens, coisas desse nível. Não é hora de você levá-los a receber um bem maior, porque eles ainda não conhecem Jesus. A graça ao Deus Altíssimo, olha bem, pôde viver outros 140 anos envolvidos pela música do Mestre. Olha aí, viver 140 anos pela música do Mestre.
filhos, netos, bisnetos, não se lembrava mais daqueles tumores que o maltrataram. Se você vai ler aí, eu espero que você leia durante hoje, ou quando você estiver feito esse estudo conosco, ele tinha que ter um caco de telha para rapar o próprio corpo devido às dores. E os amigos dele, que a gente conheceu há pouco aí, que você não conhecia, ficaram uma semana com ele ali sem falar nada, porque sabiam das dores que ele estava a passar. E aí houve a restauração de Jó. É o tipo de música que só Deus pode enviar aos seus servos. Ele pode restaurar a vida, restaurar a família, e foi o que aconteceu com Jó. Concluindo, a conclusão nada mais é do que, eu até depois vou até colocar os pontos aí na inscrição do vídeo, que eu acho importante. Olha o propósito de Deus. Então, e que a gente ore, agradeça, leia, lembre, se fortaleça espiritualmente, principalmente nas circunstâncias difíceis. Que a gente passe como Jó, né? Não como Jó, perdeu família, perdeu bens, família, perdeu a saúde, e só não perdeu a esposa, mas perdeu tudo, né? Mas Deus trouxe tudo de volta. E olha o que aconteceu, porque ele confiou nos propósitos de Deus. E a gente sempre tem que lembrar, não há nada que Deus não possa fazer. É impossível frustrar os propósitos de Deus. Os planos de Deus estão além da nossa compreensão e são muito profundos para ser explicado. Só mediante as instruções de Deus podemos humilhar-nos e descansar na sua vontade. Quando chega o dia do acerto de contas, lembre-se bem, não se preocupe. A gente está vendo injustiça por tudo quanto é canto aí. Deus é sempre justo. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. É a palavra falando a nós. E ninguém se compara a Deus quando se trata de bênçãos. E eu fico a pensar nisso. Nós vamos receber a morada eterna. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele prometendo, vamos viver eternamente com Deus. Essa casa terrena ficará aqui. E nós vamos ter, já temos garantido a casa eterna, para sempre com Deus. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos, de fato. O Espírito Santo passou a morar em nós. Hoje ele habita em nós. E nós hoje somos guiados pelo próprio Deus através do seu Santo Espírito. Então, nós já estamos recebendo o céu, já estamos sentindo um pouco do céu aqui em vida. E vamos ter a bênção total na eternidade, onde Jó já está. E só Deus pode preencher nossos últimos anos com musa divina que nos permite viver acima de nossas circunstâncias. Só Ele pode nos capacitar a viver além das circunstâncias. Que Deus possa nos abençoar e que a mensagem, como falou o meu coração, possa ter falado também ao seu. Nós vamos, nesse momento, fazer a oração. E no último fim de semana tivemos um encontro de mulheres que foi muito especial. Estão aí, se você quiser tomar conhecimento, estão nas redes sociais aí, as fotos, o que está a acontecer. E lá elas fizeram o pedido, elas anotaram o pedido e também a gratidão. E foi colocada, lá era um bolo, né, para colocar. A gente ficou mais fácil a salva. E a gente vai, toda a Escola Dominical Online, orar por esses pedidos que estão aqui, tá? E hoje eu vou orar, eu já retirei antecipadamente 5 pedidos dos irmãos, eu estarei colocando na oração. Então vamos nesse momento, então, nos colocar em oração. Pai querido, como é bom sentir o teu amor imenso por nós. Assim como o Senhor cuidou de Jó ali, na perda da sua família, na perda dos seus bens, na perda da sua saúde. Naquelas horas mais complexas ali, o Senhor esteve com ele. E o Senhor o acompanhou, o fortaleceu, e o Senhor restaurou o teu servo. E ele manteve-se fiel a ti. E seja, Pai, com pessoas que estão nesse momento a passar por situações similares. Cuida delas assim como o Senhor cuidou de Jó. Nos guarda, nos proteja e que a nossa firmeza em ti permaneça como Jó o fez. Queremos, ó Pai, estender a nossa gratidão a ti pelas vidas que foram transformadas ali, renovadas no encontro da semana passada do Grupo Mulheres que Oram em Apiaí. Gratos, ó Pai, porque o Senhor impactou a vida de muitas ali naquele momento. Vieram de várias partes do país e muitos estavam orando em outros países
E o Senhor abençoa a todos naquele momento. E gratos pelas pessoas que aceitaram Jesus ali e estão experimentando hoje a alegria da bênção da salvação e da tua presença real em suas vidas. Agradecemos muito, ó Pai, pela mulher que ora, Zelene, pelo seu aniversário, Senhor. Cuida dela. Agradecemos muito, ó Pai, pela pregadora daquele evento, a irmã Leonice, que esteve sendo usada por Deus poderosamente. Guarda a sua vida, guarda a vida do seu esposo, que a trouxe para o encontro, e cuida deles, Senhor, os abençoe e os use poderosamente. Agradecemos ao Pai pela cirurgia nos olhos da mulher que ora, Tânia Duarte Santos. Graças a Deus ela está se recuperando. E também, ó Pai, pela irmã que ora lá da Alemanha, de Colônia, da Alemanha, a irmã Jocélia Kisman. Ó Pai, o Senhor abençoa a viagem dela até a Espanha para ver a sua família. O Senhor de carro, pela primeira vez, o Senhor os levou em paz e o Senhor os trouxe em paz. Queremos, ó Pai, agora externar a Ti os pedidos que foram feitos e especialmente, ó Pai, no grupo Mulheres que Oram no último sábado. Intercedemos, ó Pai, pela saúde que a pessoa que colocou o pedido. Intercedemos, ó Pai, aqui pela família da irmã que intercede, pelos amigos, e também, ó Pai, pela irmã que está precisando construir a sua casa, que o Senhor possa estar abrindo portas para que isso possa ocorrer. E para aquela irmã que orou para que todos possamos ser vencedores em Cristo Jesus. E também, ó Pai, outra irmã pediu pelos idosos. Cuida do nosso país. Em 2050 nós seremos metade da população de idosos. Desperta os nossos governantes e as nossas comunidades religiosas para investir na vida do cuidado dos idosos. E seja, ó Pai, com os nossos pastores e pelos missionários que estão a trabalhar na obra do Senhor e por todos os enfermos. E a irmã que ora naquele encontro pediu pelo seu marido, que está sendo alvo de perseguição no serviço, Senhor. Tem misericórdia do esposo dessa irmã, que está sendo perseguido no serviço, e por seu filho. E nós agradecemos também, as irmãs agradeceram pela saúde, agradecemos pela vida de Joseni Prestes, agradecemos ao Pai também pela vida de Sanderson, Denise e Thaís, e agradecemos pela saúde e pelos enfermos que estão se recuperando, e pela direção do nosso país, e também pela família da irmã, e porque Deus tem feito milagre com seus pais. Colocamos também, ó Pai, o encontro que a PIB, a Primeira Igreja Presbiteriana de Apiaí, terá nesse final de semana. E seja, ó Pai, operando ali naquele lugar, vidas sejam salvas, sejam ganhas para o Senhor Jesus, e dá unção do alto para aqueles que falarão em Teu nome. E seja, ó Pai, acompanhando o Senhor Armando Gianazzi. Sabemos, ó Pai, que ele passou por problemas de saúde. Tenha misericórdia da sua vida e esteja acompanhando agora nesse estágio de recuperação, abençoando todo o tratamento, toda a medicação, e que brevemente ele possa estar no seio da sua família. Guarda a sua esposa e todos os seus filhos. E seja, ó Pai, com a mulher que ora, Ivani Duarte Camargo, em depressão. Cuida dela, Senhor. Restaura a sua vida psicológica, emocional, Senhor. Guarda também o Mateus, que é sobrinho do coração da Patrícia, mulher que ora, e seja restaurando a sua saúde. Ó Pai, sabemos que ele nasceu com paralisia cerebral e pedimos, ó Pai, os médicos dizem que não há fórmulas, mas nós cremos no médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, que pode operar na vida desse menino. Opera um milagre ali nessa criança, Senhor. E seja, Senhor, cuidando das 89 mulheres que oram, cuida de cada uma delas, as que entraram agora no grupo, que as suas vidas sejam abundantemente abençoadas, Senhor. E especialmente nos lembramos de Marlene Duarte Santos, que está com pedra na vesícula. Ela está ainda internada. Seja acompanhando todo esse processo agora e de cirurgia. Cuida da tua serva, Senhor. Guarda a Gislaine, Senhor, que é a irmã de Giovana. O Senhor sabe o que ela está a passar, e seja operar nessa vida, Senhor. Guarda o Mateus, filho do Ari e Suzana, Senhor, aquela criança que precisa de tratamento, e cuida dela, Senhor. Faz um milagre ali, restaura aquela vida. Para os homens é complexo, eles estão tratando,
mas para o Senhor tudo é possível. Cura, restaura aquela vida, tem misericórdia dos pais e todos que auxiliam, dá suporte a eles. Guarda o Senhor João Braga, aquele mineiro que pediu oração, que foi operado essa semana do câncer, e para retirada de um câncer, cuida dele, restaura a sua saúde. Guarda o Bruno também, que está com câncer, Senhor. A sua mãe Suzana está desesperada, conforta aquele coração, Senhor. Guarda o seu Irineu Petri, também é um câncer avançado. O Senhor pode operar, o Senhor pode restaurar aquela vida, tem misericórdia dele. Guarda também Elisângela, que está com lúpus, o Senhor conhece a enfermidade dela, também restaura. Guarda a Thelma com problemas físicos, Senhor, precisando da tua graça, do teu poder. O vereador Paulo Tujimoto, Senhor, fez cirurgia, ficará um mês internado, assista com a tua graça, com o teu poder. Tivemos um menino que sofreu algo sério na vida dele, não sabemos o nome, foi apenas pedido ao grupo Mulheres que Ora, esteja cuidando dele. Guarda, Senhor, as mulheres que foram eleitas para atuar no Brasil em nível de prefeituras, em nível de vereadoras. E em especial, ó Pai, nós colocamos a vereadora de Apiaí, a Elaine. Ela pediu a nossa oração. Dá ela sabedoria para que ela possa exercer o seu cargo de acordo com a tua vontade e para o bem da coletividade, Senhor. E da mesma forma, ó Pai, nos lembramos da prefeita de Itapeva. Ela pede, ela não pôde estar no encontro, mas ela pediu que orasse. Nós estamos orando pela prefeita Duque, Senhor. Ela precisa do Senhor, da sabedoria para administrar o município de Itapeva. Também, ó Pai, não nos esquecemos do pastor Arival, do seu câncer. Sabemos, ó Pai, que está programada a cirurgia. Cuida dele, restaura aquela vida. E o Joubert, que já está em tratamento, o meu companheiro de SPS, Senhor, restaura, o abençoe no tratamento. Guarda também a Malu Moreira, Senhor, a esposa do Ezequiel Fernandes, fez autópsia, esteja, ó Pai, acompanhando agora. Ou melhor, fez a biópsia, vai fazer a biópsia, e seja o Pai acompanhando a sua vida, Senhor, o seu esposo, cuidando dela. Guarda o Renato Milan no seu tratamento, restaura a sua saúde. A Juliana também em relação ao câncer, a Tânia na Itália. Ó Pai querido, esteja com a Sandra Citrone, Senhor, ali com a sua família, com o seu tratamento. O filho da missionária Licione, precisando da tua graça, do teu poder. O Sidney ali também, em Tietê, a sua esposa Elisa, seu filho, os acompanhe nesse tratamento. A Shirley também acompanha o tratamento do câncer, o Alexandre. O seu Wilson também na sua recuperação, Senhor. Esteja com o seu Jonas Mendes, já em uma idade avançada, cuide da sua saúde, o fortaleça espiritualmente, e esteja com o bebê Maria Clara com bactérias, Senhor, e esteja extirpando da vida dele. E lembramos, ó Pai, das famílias enlutadas. São muitas famílias, conforta os corações. Em especial nos lembramos da minha amiga e irmã Ruth Cardia Campos, que o seu irmão Gessé já está na glória. Ele partiu semana passada, sabemos que vamos encontrar com Gessé, e seja confortando a Ruth e toda a família Campos, Senhor. E também a família Assad, Senhor, o seu Assad, o seu Maurício, perderam o seu irmão e outros da família. E seja, Pai, confortando os filhos do seu Miguel, o irmão do seu Assad, dando suporte a eles para passar por esse momento, e dar ao seu Assad, ao Maurício e toda a família o conforto necessário através do teu Santo Espírito. Guarda-nos agora, derrama a tua paz, nos abençoe. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E agora nós vamos cantar, encerrando a Escola Dominical Online. Suas bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a cruz, cada
eu busquei em vão.